Contato agora com o também membro do Farol, nosso colaborador, doutor Renato Balestreiro Barreto. Eu hoje venho trazendo um tema importantíssimo aqui para o nosso programa. Doutor Renato, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Farol, doutor. Bom dia, Roberto. É um prazer, viu, novamente estar no Farol. Bacana. E hoje nós vamos falar de um crime. Eu estou aqui com o José Antônio Encinas do meu lado, que vai fazer perguntas também durante o nosso bate-papo. E hoje vamos falar sobre um crime, eu não diria comum, mas é um crime complexo, que seria o da receptação, doutor Renato. O senhor pode nos explicar o que é isso, do que se trata? Roberto, o crime de receptação, ele está capitulado no Crimes contra o Patrimônio do Código Penal, né? E ele significa, ele disciplina e que o crime que você adquire algo que foi produto de crime. Essa aquisição, como o código nosso teria da vontade. Então, para que o crime configure, você tem que saber, ou devia saber, que aquele objeto era roubado, era furtado, era objeto de estelionato, ou era objeto de uma apropriação indébita, né? Era um objeto de origem criminosa, um objeto que significou prejuízo para alguém, a posse por aquele que está vendendo. Não pode, então, a característica importante dele, né? Você tem que saber, ou deveria saber. Como que a lei entende que você deveria saber que aquilo era produto de crime? Primeiro, pelas condições de quem está vendendo, né? Você vê um morador de rua lhe vendendo um notebook de última geração, ele não é possível que aquilo seja correto. A segunda presunção que você tem que ter é a desproporção, doutor Roberto, entre o valor e o preço do objeto. O que é valor? É aquilo que realmente ele custa no mundo do comércio. E preço? Preço é aquilo que está colocado à venda, né? Aquele que o vendedor colocou. Então, vamos supor que o mesmo exemplo do notebook custa R$5.000, o vendedor está vendendo por 750, né? Você deveria saber que aquele produto é proveniente de uma ação criminosa. E eu quero dizer também que é importante que, mesmo quando você não tem a vontade de comprar, de adquirir um objeto que foi oriundo de um crime, que significou o prejuízo de alguém, existe essa modalidade, é uma exceção, chama modalidade culposa, né? É aquela que você é negligente. Deveria saber que era roubado, mas pulou e foi negligente. Você não sabia que era, mas deveria saber que era. Então você entra numa pena menor, você lhe é imputado uma pena menor, e chama-se recepção culposa. Então nós temos duas. A dolosa, aquela que você sabe, aquela que você deveria saber, que é a culposa. Deixa eu lhe perguntar, um crime bastante comum em qualquer cidade é o furto ou o roubo, né? Mas, melhor dizendo, o furto de fios de cobre, doutor Renato. Isso é muito comum, causa um prejuízo danado para muita gente, para moradores, para empresas. O sujeito que compra esse fio de cobre, ele está incorrendo nesse crime? Muito. Eu vou explicar, doutor Roberto, também a diferença de furto e roubo. O furto é aquele que você vai e subtrai aquele objeto de uma forma simples, ou sem que o veja, saiba. Você pega o objeto. Quando você usa uma arma para produzir uma grave ameaça,
quando você ameaça de espancar, de um mal injusto, e faz com que a vítima lhe entregue objetos sob ameaça, aí passa a ser a pena de um é muito mais simples, a do furto, e a do roubo e ao emprego de violência, e o grave ameaça, ela é muito mais alta, né? Então, os objetos que são de oriundo de crime contra o patrimônio pode ser furto, roubo, e também de estelionato e também de apropriação indébita. No caso desses detalhes que você disse, está muito comum isso aí, né? Por quê? Por exemplo, a nossa rede ferroviária abandonou muitos cabos ali, né? Então, aqueles Vivaldi, né? Aqueles que querem ganhar dinheiro aí, muito fácil, acabaram subtraindo esses objetos e vendendo para esses comerciantes aqui de reciclados aqui em Limeira. Inclusive, muitas empresas que ficam, que à noite não funcionam, tal, eles ingressam dentro e acabam furtando esse material. E é um crime grave, né, nessas condições, porque a receptação, quando ela é feita por é do ramo, tem loja, e você está estabelecido, esse crime tem uma pena majorada. Ela ficou aumentada porque você tinha maior razão para descobrir que aquilo era objeto furtado. Deixa eu explicar outra coisa para você. Além desse material, desse metal, que é o cobre, que tem muito valor econômico, está muito em moda hoje a receptação de celulares. Muito embora exista o código que só o proprietário sabe, existem hackers, né, que conseguem decifrar e anular aquele código e fazer o telefone funcionar novamente. E se não bastasse, as peças do celular, a bateria, o vídeo, coisa parecida lá, o monitor, também serve para que seja colocado como peça de reposição. Existe um perigo muito grande que eu quero explicar para quem está nos ouvindo, doutor Roberto, que muitas vezes ele compra um telefone ou metal, como nós estávamos falando, mas eles não sabem a origem que foi. Imagina que a pessoa que usou o celular, ou a bicicleta, ou o carro, acabou matando a vítima para roubar. Veja que se ele tivesse encomendado, tivesse participado ainda que pouco da ação, o adquirente, esse receptador, pode até responder por um latrocínio que foi a morte. Você compreende? Então é muito grave a extensão da receptação, dependendo da forma que ela é interpretada pelo operador do direito, o promotor, o delegado, o juiz, pode se transformar num crime muito grave. O José Antônio Encinas tem uma perguntinha para o senhor, meu caro doutor Renato, mas me permita lhe pedir uma curiosidade. Em sua vasta experiência como delegado de polícia, quando a pessoa é detida e apresentada junto à autoridade policial, o senhor já deve ter visto o caso de alguém que disse assim: não, doutor, eu não sabia, imagine, o senhor vai me prender por isso, dá uma de inocente. O senhor já deve ter visto muito isso, né, doutor? Eu me lembro que nós estávamos fazendo uma ronda um dia, né? E era por volta de 2 horas da manhã. Na zona próximo da cidade vinha um homem no escuro puxando um cavalo com uma corda, né? E estava meio tranquilo. Eu falei: vamos conversar com esse rapaz, ver o que está fazendo aí. E eu pedi para que a viatura encostasse, conversasse, e eu fui conversar com ele. Doutor Roberto, perguntei para ele assim: onde você vai com esse cavalo aí? É seu? Ele falou: cavalo? Nossa, doutor, eu achei essa corda aqui. Eu estava levando a corda para mim, nem sabia que tinha um cavalo. Né? Tem muita resposta de cara de pau,
acha que a gente não tem experiência nenhuma. Mas há também casos que a pessoa é inocente, você tem que reconhecer logo, né? Uma ocasião, o Dr. Roberto, foi apresentado no plantão um senhor de idade por ter molestado uma criancinha de um ano e meio, mais ou menos. E já tinham até batido nele, tudo, e a polícia militar levou ele lá. Eu fui ter a cautela de conversar com ele, e ele me disse, eu nem sei, eu estava conversando com a avó da criança, com o vô da criança, com o tio, a criancinha passou por mim, andando, né? E ela estava com a calça plástica e eu dei um chutinho na bunda dela, assim, enquanto ela andou brincando, porque eu conheço a criança. A mãe da criança ficou desesperada, achou que aquilo era um ato pervertido. Mas veja que ele estava sentado aqui, a avó da criança, ao lado dele o vô da criança, a tia, e ele conhecia a criança muito. Já tinha sido até condenado pela família que acabou batendo nele e tal. E eu fiz registrei o fato, e até como não criminal, né? A consciência do crime, ela não era da lei, era da mãe da criança. Então o delegado tem que ouvir, Dr. Roberto, todas as versões, inclusive de quem está sendo apontado para ele como culpado, como autor do crime, até porque é a primeira oportunidade que ele tem de fazer autodefesa, né? E você formar o seu convencimento. Acontece e é muito importante o delegado ter essa paciência e o que eu digo, né? Num plantão, ele ter tempo para resolver isso. E isso, se eu tiver tempo, eu queria contar uma outra história que aconteceu. Rapidamente, para a gente fechar. Fique à vontade, doutor. Há tempo, doutor? Dá tempo, rapidamente, vamos lá. Eu estava num plantão. Tá numa outra cidade. Quer que eu conte? Numa outra oportunidade eu conto. Eu não quero atrapalhar o programa, tem horário. Não, agora o senhor nos deixou curiosos aqui, doutor. Eu estava trabalhando num plantão numa outra cidade. Era o 31 de dezembro, a delegacia estava abarrotada de gente e eu tinha que dar preferência para os policiais e para os guardas municipais, porque eles tinham que resolver e sair na rua novamente para poder trabalhar. E aquelas pessoas que faziam as ocorrências tinham que aguardar a hora certa. E, de repente, aquela fila já enorme, cheia de gente, criança, gente chorando e tal, chegou um senhor com a calça caindo, amarrada, ostensivamente bêbado. E ele vem entrando, né, com aquele negócio branco aqui e tal. Eu quero falar com o delegado, Mas ele estava ostensivamente embriagado. Eu quero falar com o delegado. Ele foi atravessando, ele foi passando na frente de todo mundo. Eu me levantei e disse para ele assim, bêbado, eu não converso. Ele pegou e falou assim, para o senhor melhorar, eu volto. E virou e foi embora. Sensacional. Sensacional. Muito bom, doutor. Essa foi muito boa. Matou a nossa curiosidade. Tá legal. Muito obrigado, doutor Renato. Ótimo. Um grande abraço e eu quero participar sempre, doutor Roberto. Não esqueça de mim. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Ótimo final de semana. Muito bem.